Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, meu telefone ainda é o mesmo que eu usava no Maranhão, Imperatriz. Telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato por esse telefone que é meu WhatsApp também e eu envio para você gratuitamente. Também coloco você em um grupo para receber toda semana esse material gratuitamente. Não é grupo de bate-papo, lá ninguém posta nada, só eu coloco toda semana lá o material de Escola Bíblica Dominical da semana. Como são muitos grupos, eu não daria conta de ficar controlando os grupos, né? Então, aí monitorando os grupos. Então, eu coloquei o grupo para apenas a possibilidade de eu postar nesses grupos material da Escola Bíblica Dominical toda semana para você gratuitamente. Eu envio em PDF, PowerPoint e também em Word. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a divulgar nosso trabalho. Passe aí nos seus grupos esse link desse vídeo também para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da CPAD Adultos com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Neste trimestre nós temos aí como comentarista o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente da Assembleia de Deus ali em Tirirical, em São Luís, Maranhão, e escritor de vários livros e revistas. Já estudamos na lição 1 o início da caminhada, na lição 2 a escolha entre a porta estreita e a porta larga, e hoje vamos ver na lição 3 o céu, o destino do cristão. E na lição de hoje veremos aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, céu, o alvo de todo cristão. Subtópico 1, definindo o céu. Subtópico 2, o céu conforme o ensino de Paulo. Subtópico 3, o alvo do cristão. Tópico 2, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Subtópico 1, o novo céu e a nova terra. Subtópico 2, a linda cidade como nossa nova morada. Tópico 3, céu, o fim da jornada cristã. Subtópico 1, estaremos onde Deus está. Subtópico 2, as lágrimas cessarão. Subtópico 3, o céu como repouso eterno. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. Então a lição de hoje vamos falar sobre o céu. Mais propriamente, nós vamos falar do céu onde habita Deus. Então, o céu dos céus. O textuário da lição está em Filipenses 3:20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui vemos Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando da nossa cidade eterna, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, onde nós estaremos morando com o Senhor para sempre. Onde é que está essa cidade? Nos céus. Quem mora lá? Está dizendo aí, Jesus mora lá. E é de onde então ele virá para nos buscar, para estarmos com ele para sempre. Concorda aí, né, com o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Onde está escrito, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então mais para frente vamos novamente falar sobre isto. A verdade prática diz, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Então todo crente, todo cristão deve sempre estar com a mente voltada para as coisas que são de cima. Está sempre com a mente voltada para a morada eterna, né? É para lá que nós vamos, lá nós vamos morar eternamente. Veja que a Bíblia dá testemunho de Abraão e diz que aqui ele nunca teve uma casa, porque ele estava de olho na casa lá de cima. Olha o que diz aí em Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então veja aí, a fé de Abraão. Aqui morava em cabanas, nunca construiu uma casa para ele, podia construir um palácio, mas não quis, porque estava esperando uma morada eterna, estava de olho na sua casa lá em cima e não aqui embaixo. E assim nós devemos sempre atentar para este fato. A nossa morada é lá, nossa morada é eterna. Nós temos que ter sempre este objetivo, a nossa morada eterna com Deus. Nós estamos esperando Jesus voltar exatamente para nos levar para estarmos eternamente nesta morada, a nova Jerusalém. Lá que está a universal Assembleia de Deus, né? A igreja dos primogênitos. Lá que estão todos os espíritos dos crentes aperfeiçoados, dos justos que estão com Deus, estão reservados, estão esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. Lá não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrimas, só alegria, felicidade na presença de Deus. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21 e Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21, de 1 a 4 diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então veja que coisa impressionante, interessante. O apóstolo Paulo, ele declara que ele nunca chegou à perfeição. Veja, um homem exemplar, um homem que foi capaz de dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ninguém hoje fala isso, né? Ninguém tem nem a coragem de falar isso. Então, um homem que no final da sua vida ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este homem é que disse que ele não chegou à perfeição. Tem gente por aí, né, como os reformados, os calvinistas, dizendo aí, né, que são perfeitos. Olha só, chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que alcançam a perfeição enquanto estão aqui na terra. E isso é totalmente fora da palavra de Deus. É totalmente errado, contrário ao que a palavra de Deus ensina. Então o apóstolo Paulo chega e diz que ele não alcançou a perfeição. Mas o que ele faz? Ele vai se esquecendo das coisas que ficam para trás e vai prosseguindo, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, imitando a Jesus. Toda a vida de Paulo foi imitando Jesus. Aí, nos sofrimentos, nas perseguições, nas prisões, nos jejuns, nas orações, nas pregações, né? No poder de Deus, na operação de milagres, tudo imitando Jesus. Sempre ele procurava imitar Jesus. Então ele prosseguia sempre para o alvo, que é Jesus Cristo. E procurando fazer isso, ele sabia então que ele alcançaria o prêmio da soberana vocação de Deus, que estava guardado em Cristo. Onde Cristo está, então ele diz: a nossa cidade está nos céus. De onde? Ou seja, desta mesma cidade que vem Jesus Cristo para nos buscar. E quando ele vier, vai transformar o nosso corpo, né? O corpo abatido,
para ser conforme o seu corpo, que morreu e ressuscitou. Nós também teremos um corpo ressurreto, teremos um corpo transformado, um corpo glorioso, porque ele tem todo o poder para sujeitar todas as coisas e fazer aquilo que ele quer fazer, que ele deseja fazer. Tem todo o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Então nós sabemos, através da declaração de Pedro, né, que os elementos ardentes se desfarão, ou seja, a terra será destruída pelo fogo, e nós moraremos num novo céu, nova terra. Lá não tem mar, não tem sol, é completamente diferente, né? É uma coisa o quê? Espiritual. Agora não é uma coisa mais terrena, humana, não é mais material, agora tudo é espiritual. E nessa nova morada nossa, nós nunca mais experimentaremos tristeza, dor, sofrimento, chorar, nada disso mais existirá. Não haverá mais morte, não haverá mais nenhuma tristeza, só alegria. Estaremos para sempre morando com o Senhor. A introdução da lição diz: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. João 11, 25 e 26, 14, 2 e 3 e Atos 1, 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Mesmo nós tendo o Espírito Santo morando em nós, nos revelando tudo isso, nós não temos assim, né, uma ideia do que é realmente morarmos eternamente na Nova Jerusalém com Jesus, né? Nós não temos uma ideia clara sobre isso. Nós podemos apenas conjecturar, imaginar. E se nós somos assim, imagine quem não tem o Espírito Santo, quem não é salvo. Aí é que não tem ideia nenhuma mesmo do que é o céu, do que é morar eternamente com Deus, do que é ter um corpo espiritual, né, glorioso, semelhante ao de Jesus. O mundo apresenta aí, alguns apresentam aí 7 céus, né? Alguns apresentam outros números, alguns dizem que nem existe esse céu, alguns nem acreditam em Deus, né? Mas o certo é que a Bíblia cita pelo menos aí 3 céus, né? Este céu que a gente vê quando olha para cima, a gente vê aí azul, né? Tem aí o céu cósmico, né? Aí onde estão aí os planetas, as estrelas, né? Onde existem vários sistemas solares, né? E existe aí o céu dos céus, né? Lá tem o paraíso, e nós cremos que pode haver um céu dos céus, como está escrito na Bíblia, né? Vamos ler aí. Por exemplo, Neemias 9:6 diz: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Da Crônicas 6:18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Primeiro livro de Reis 8:27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então veja que a declaração é que nem o céu dos céus poderiam conter Deus. Então, cremos que não existe assim, falar um lugar onde Deus está, né? Porque isso seria o que? Uma localização geográfica. Veja bem, tudo pertence a Deus, tudo está debaixo do poder de Deus, e Deus controla tudo. Então nós não podemos assim nos referir a um lugar, porque nós estaríamos aí localizando um lugar onde Deus está. E, na verdade, não podemos fazer isso. Nós muito pouco conhecemos sobre aí
o reino espiritual. E quando pensamos então em um lugar, uma localização e tal, podemos então pensar na Nova Jerusalém, né? Para nós entendermos com a nossa mente, podemos pensar então na nova cidade, a cidade de Jerusalém, nova, né? Que está nos céus dos céus, tá? Onde Jesus está nos preparando lugar e já já ele vem nos buscar para estarmos com ele para sempre lá. O máximo que nós vemos aí na revelação da Bíblia sobre o céu é feita pelo apóstolo Paulo, que ele diz que teve aí uma visão, né? E ele cita aí o paraíso, onde ele esteve aí então no céu, num lugar chamado paraíso. Mas ele não cita que esteve lá na presença de Deus, né? No céu dos céus e tal. Mas ele fala de uma determinada localidade que pertence ao céu dos céus e lá então tem o paraíso. Vamos ver aí 2 Coríntios 12, de 1 a 4, que diz assim: é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo diz que este lugar onde ele esteve chama-se paraíso, né, que é o mesmo lugar onde Jesus, ao ressuscitar, foi para lá. E lá também ele diz para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então, cremos que todos os salvos, né, quando morrem, então, vão exatamente para esse lugar, o paraíso. E vão esperar o dia do arrebatamento da igreja. E aí, então, estarão para sempre morando com Jesus na Nova Jerusalém a partir daí. Tem gente que pensa que só depois do milênio, depois de haver o juízo final lá dos ímpios, é que nós vamos, então, para a Nova Jerusalém. Eu não acredito assim, porque eu acredito que o que está escrito em João, capítulo 14, indica que assim que Jesus vier nos buscar, então ele nos leva para onde ele mora, para a Nova Jerusalém. Vamos ver aí João 14, né, versículos 2 e 3, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que Jesus vem nos buscar e vai nos levar para onde? Para onde ele mora, Nova Jerusalém. Aí, lá na Nova Jerusalém, nós teremos ali o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Enquanto isso aqui na terra, estará acontecendo o quê? A grande tribulação. Nós nunca mais teremos corpo material. Nunca mais seremos seres humanos aqui, que andam na terra, vivem na terra, comem aqui na terra e tal. Não, nunca mais. Nós teremos um corpo espiritual. As promessas para nós são superiores. É um reino espiritual, que nós não entendemos quase nada dele ainda. Mas é uma coisa muito superior àquilo que é prometido. Por exemplo, para os judeus, que é prometido o quê? Um milênio, né? Viver aqui na terra com Jesus governando sobre eles. Aí é um reino material aqui na terra. Nós não, são promessas superiores. A partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho, cremos em Jesus como nosso único Salvador, Senhor, estamos salvos, vamos viver uma vida de santificação, nos esforçando, porque a hora que Jesus vier nos buscar, nós estaremos morando com Ele para sempre na Nova Jerusalém, em corpos glorificados, corpos celestiais, espirituais. Tópico 1, céu, o alvo de todo cristão. Subtópico 1, definindo o céu. A palavra hebraica, Sharaim, que significa céu, céus, Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego, oranos, céu, Mateus 3:2, Apocalipse 21:10, aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos.
Primeiro, como firmamento, universo, atmosfera. Segundo, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Chamaim foi traduzida por altura e oranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos: céu atmosférico, como está em Deuteronômio 11, 11 e 17, universo ou firmamento dos céus, Gênesis 1, 14, 15, 5, Hebreus 1, 10, ou morada de Deus, Isaías 63, 15, Mateus 7, 11 e 21, Apocalipse 3, 12. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Então vimos aí que a Bíblia, ela fala só sobre três céus. E também fala aí sobre céu dos céus. Pode ser que céu dos céus indique, então, no reino espiritual, né, onde está o trono de Deus, que comanda sobre todos os céus que existem. O certo é que a Bíblia só menciona, então, esses três céus. O céu que nós olhamos para cima e vemos, o céu acima desses céus, onde estão aí os sistemas solares, e o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo diz que esteve, e ele se refere então a um lugar chamado paraíso. Isaías 63 diz assim: atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Em Mateus 7, 11, diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Apocalipse 3,12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então vemos aí uma referência, né, à habitação de Deus, ao céu, onde nós vamos morar. Então nós vamos procurar, né, estudar sobre isso, mas sempre com a certeza de que nós jamais alcançaremos a grandiosidade disso. São coisas espirituais, coisas superiores que nós não compreendemos praticamente nada ainda. A nossa visão é materialista, né? É geográfica. Subtópico 2. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Como está em 1 Tessalonicenses 4,17, confere com Efésios 1, 3, 20 e 2, 6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial do presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência a ter tido uma visão onde ele esteve ali, então, no céu, ou seja, ele fala que esteve no paraíso. E ao escrever sobre o céu, ele sempre se refere, então, a céu como a nossa morada eterna, onde está a nova Jerusalém. E onde a palavra de Deus promete que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em Efésios 1,3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 20 deste mesmo capítulo diz que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus.
Em Efésios 2:6 diz: E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja, o cristão vive aqui na Terra sabendo que ele é o quê? Um extraterrestre, né? Ele não pertence a esse mundo, ele não quer morar aqui, não vai morar aqui para sempre. Então ele tem um lugar reservado no céu. Ele vai morar numa outra cidade, que não é a cidade que nós moramos aqui, é a Nova Jerusalém, uma cidade eterna. Então nós devemos sempre estarmos de olho lá, como fez Abraão, né? Vivia aqui na terra, nunca construiu uma casa, podia construir um palácio, né? Vivia muito bem, mas ele estava de olho na habitação eterna, lá em cima. Nós devemos sempre pensar assim. Às vezes você aqui não tem nem uma casa, mora de aluguel, mora na casa do seu pai, da sua mãe, lá, uma casa de alguém, né? Às vezes nem em casa ainda tem, mas você tem uma habitação esperando por você, uma habitação eterna. Então aqui tudo é passageiro, aqui vai passar, vai acabar. Você pode amontoar aqui riqueza do jeito que quiser, comprar o que quiser, ser rico do jeito que quiser, mas tudo vai ficar por aí. Isso tudo vai virar fogo, vai se acabar. A morada mesmo nossa é no céu, a morada eterna, lá não se acaba não. E lá as coisas são superiores, são espirituais, não são materiais como nós temos aqui. Então veja, a nossa esperança está no céu, nosso Salvador está no céu, nosso Pai está no céu. Nós estamos aguardando estarmos com Ele para sempre. Sempre a nossa expectativa é essa, todo dia. Devemos, ao acordar, já pensar: hoje Jesus vem me buscar. E nós vamos vencendo as lutas, né? Porque o poder vem lá do céu, para nós vencermos a cada dia as lutas que acontecem em nossa vida. Subtópico 3, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios 9:24, 2 Timóteo 4:8. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Hebreus 12:2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e, por isso, o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3:2. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses 3:20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19. Para viver a plenitude desta cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:44, 1 João 3:2. Então, depois de ouvirmos o Evangelho, crermos no Evangelho, então somos justificados pela fé em Jesus Cristo, estamos salvos, temos o Espírito Santo morando em nós. Então, a partir daí, nós não somos mais cidadãos da terra, agora somos cidadãos do céu. Por isso eu disse, somos extraterrestres agora. Né? Nossa vida está lá, escondida em Deus, né? Está em Cristo. Então, assim como o atleta que luta para chegar em primeiro lugar, né? Tem ali um alvo, o objetivo dele é alcançar a chegada em primeiro lugar. Assim também, nós lutamos aqui de olho em Jesus Cristo que vem nos buscar, de olho na Nova Jerusalém, onde nós vamos morar, de olho na viva esperança de estarmos para sempre com Deus. Então, tudo que fizermos para estarmos lá é o quê? Um ótimo investimento. É um investimento espiritual, um investimento superior. Então veja que a nossa pátria está nos céus, está lá. É a nova terra, novos céus, a nova Jerusalém. É lá que é a nossa pátria, a nossa morada eterna. Então veja que nós temos uma cidadania celestial. Temos uma constituição também, que é a Bíblia. Então esse corpo que nós temos hoje, que é mortal, vai ser transformado num corpo imortal. Esse corpo que é corruptível, ou seja, apodrece, né, ao morrer,
Este corpo será transformado num corpo incorruptível. Este corpo que é terrestre, para viver na terra, feito do pó da terra, vai se transformar num corpo celestial, para viver eternamente no céu. É um corpo material, será corpo espiritual, para viver eternamente no reino espiritual. Teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Vamos ver aí algumas leituras então. 1 Coríntios 9, 24 diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Em 2 Timóteo 4,8 diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Em Hebreus 12,2 diz: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Colossenses 3,2 diz: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Filipenses 3,20 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2,19 diz: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 1 Coríntios 15,44 Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, que gloriosa esperança que nós temos. Temos que ver conforme a vontade de Deus para estarmos lá para sempre. Olha, o nosso objetivo é glorioso. Olha, nossa morada é gloriosa. Pense nisso. A partir de agora, invista nessa nova morada. Invista no céu. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E não ir para essa nova Jerusalém? Não morar com Jesus? Não conhecer a Deus? O que adianta? Tudo aqui é passageiro. Vai durar aí até quando? Vai viver 80 anos, 90 anos, 100 anos? E depois? O que importa é esse depois, é a eternidade. Tópico 2. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Subtópico 1. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe mais. Este céu também, Ouranos, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, como está em Apocalipse 21:1. O adjetivo grego kainos, que significa novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra, Isaías 65:17. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança, segundo a Epístola de Pedro 3:13. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Veja que tem gente que pensa numa terra aí reformada, Eu não vejo assim. Para mim, realmente, a terra será toda queimada pelo fogo, destruída. Aí diz nova, para mim é nova mesmo, tudo novo. Porque esta terra que existe, ela precisa do mar, precisa do sol, da lua, das estrelas. E essa nova terra não precisa de nada disso, nem vai ter isso. Vamos ver as referências bíblicas aí. Apocalipse 21:1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isaías 65:17 diz: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Segundo a Epístola de Pedro 3:13 diz: Mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Em Apocalipse 21:5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E eu quero incluir aqui uma outra leitura que é muito importante. Está aí na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7, e também versículo 10. Vamos ver. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, por isso, eu creio que tudo aí é novo mesmo, a nova terra, novos céus, e tudo perfeito. É claro que tudo isso é no sentido espiritual, já que nós estaremos em corpos espirituais. É uma cidade espiritual para a igreja que é espiritual. Então nós não vamos conseguir compreender essas coisas agora. Não podemos perder essa nova cidade, não podemos perder o desejo de estarmos lá para sempre. Então sempre com o pensamento lá, sempre desejando estar lá. É a nossa nova morada. E é uma morada eterna. Subtópico 2, a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2, Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão, como está em Hebreus 12:23, Gálatas 4:26, Filipenses 3:20. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse 21:4. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 24, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Então veja, há uma diferença de raciocínio aí sobre a Nova Jerusalém. Veja bem. Para mim, nós vamos para a Nova Jerusalém o dia que Jesus vier nos buscar no arrebatamento da igreja. Então nós teremos corpos celestiais, espirituais, eternos, incorruptíveis. Estaremos morando para sempre com Jesus ali. Veja bem, a igreja tem essa promessa. Nós não estamos falando das pessoas que vão ficar na terra, na grande tribulação, depois no milênio. Não, nós estamos falando da igreja. Então nós já estamos ali, conforme João 14, Jesus disse que eu estou preparando para vocês morada. Quando estiver pronto eu volto para buscar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Então na Nova Jerusalém. Então eu creio que no momento que formos arrebatados, estaremos já morando na Nova Jerusalém para sempre. Então a Nova Jerusalém, existe aí uma descrição, descrição material, física, para nós entendermos sobre esta cidade. É evidente que as riquezas ali, as belezas, são comparadas com o que nós conhecemos. Mas é muito superior a isso e é uma coisa espiritual que nós não compreendemos ainda. Por isso foi falado aí sobre ouro, pedras preciosas, tudo, para nós entendermos a grandeza. Mas é muito mais do que isso. Então ali não precisa mais de sol, porque tem a luz de Deus. Não precisa mais de mar, não precisa de lua, nada disso. É uma nova terra, novos céus e também uma nova cidade. Então aí a eternidade não é uma vida passageira,
Não é uma coisa material, uma coisa física. Agora tudo é espiritual, é superior. Está ali a morada só para salvos, para filhos de Deus. Então desfrutaremos ali da presença eterna de Deus, Jesus conosco para sempre. Vamos ler aí alguns versículos citados. Em Apocalipse 21, 2 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Em Hebreus 12, 23 diz: A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então veja onde se reúnem todos os salvos, todos os filhos de Deus, né? Aí então, na Nova Jerusalém. No dia do arrebatamento da igreja, Jesus então pega aí todos os salvos e leva para a Nova Jerusalém. É a nossa morada eterna a partir desse dia do arrebatamento da igreja, que é o dia mais aguardado que existe pela igreja. Todos os dias temos que estar nessa expectativa. É hoje, Jesus vem me buscar. Estarei para sempre com ele ali. Em Gálatas 4:26 diz: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Em Filipenses 3:20 diz: Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 21:22, E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. No versículo 23, E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então veja, nessa nova cidade não precisa de templo, ali é espiritual. A presença de Deus está em toda parte. Não tem sol, não tem lua, porque não precisa de luz. A luz vem do próprio Deus. Jesus é a luz do mundo. E Apocalipse 21:4, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então veja, não existe mais sofrimento, não existe mais angústia, não existe mais lágrimas, não existe mais tristeza, não existe pranto, dor, clamor, não existe mais dor nenhuma. Tudo o que nós desejávamos, tudo que nós queríamos de superior, de espiritual, está ali presente. Vamos conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Apocalipse 20, versículo 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja que esses salvos durante a grande tribulação, né, que não aceitaram o sinal da besta, então esses foram degolados por amor a Jesus, e eles vão ressuscitar para uma vida durante esses 1000 anos que Jesus governará sobre a terra. Então esses são os salvos durante o período da grande tribulação. Veja só, se alguém aceitar a marca do anticristo, perdeu a salvação. Então esses aí não aceitaram a marca, não tem a marca na testa nem na mão, então eles não se corromperam. Mas existirão pessoas salvas durante a grande tribulação? É evidente. Se vão ter 144 mil judeus pregando o evangelho durante a grande tribulação, é evidente que acontecerão ali conversões. Terão também as duas testemunhas. Veja só, vai haver salvação durante o milênio? Vai haver salvação durante a grande tribulação? É evidente que sim. E aí está escrito claramente. Vieram da grande tribulação. Foram degolados por amor a Jesus. Perderam suas vidas aí, defendendo então a salvação em Jesus Cristo. Esses aí não adoraram a besta, nem a imagem que o anticristo fez ali. Eles não vão adorar isso, não vão aceitar. Vão pregar o evangelho aí, vão ler a palavra, vão pregar a palavra de Deus. E devido a isso vão ser degolados. Tópico 3, céu, o fim da jornada cristã. Subtópico 1, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21,
há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:3. Nesse lugar habitaremos com Deus e em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Apocalipse 21:3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levíticos 26:11-12, Ezequiel 43:7, 2 Coríntios 6:16, Apocalipse 7:15. Então, onde habitaremos? Onde Deus está. O apóstolo Paulo não diz que nós esperamos Jesus, que vem exatamente da cidade de Nova Jerusalém para nos buscar? Jesus também não disse em João 14 que onde ele estiver, ele quer que nós estejamos com ele? Então, nós estaremos no lugar onde Deus habita. Vamos ver a leitura aí. João 14:3 diz: e se eu for, outra tradução diz, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Levíticos 26:11-12. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Ezequiel 43:7. E me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. 2 Coríntios 6:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Apocalipse 7:15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então veja que no Antigo Testamento era literal, era material, havia ali uma morada, né? Ali havia um local onde Deus disse: aqui vocês vão me adorar. Então existia o tabernáculo, depois o templo. Então Deus diz por que colocou aquilo ali no meio deles? Para servir de referência a eles, né? Um local onde eles poderiam então oferecer sacrifícios a Deus, prestar um culto a Deus. Então era material. Para nós é espiritual. Deus habita dentro de nós e nós estaremos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém, no céu. E aí é uma coisa que é espiritual, superior, é eterno. Subtópico 2. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 15, 26, 54, Isaías 61, 3, 65, 19. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Romanos 8, 21. Então veja que toda forma de tristeza, de angústia, né? Aí, depressão, ansiedade, tudo isso acabou, passou, foi passado, né? Ao sermos arrebatados, agora possuímos o quê? Um novo corpo, um corpo celestial, imaterial, espiritual, eterno. Aí não existe mais sofrimento, não existe mais dor, não existe mais rancor, mágoa, nenhuma forma de tristeza nos alcançará mais. Nunca mais cometeremos nenhum tipo de pecado. Não haverá mais nenhum tipo de acusação. Não existe mais condenação. Então todas aquelas perspectivas, né, do Antigo Testamento, e tanto quanto aquelas que existiam no Novo Testamento, que existem ainda, todas serão então
satisfeitas. Nós veremos aquilo que nós esperávamos e vamos ver que é muito, 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 muitíssimo superior àquilo que nós imaginávamos. Então, todas as coisas passaram, tudo ficou para trás, tudo está no esquecimento, tudo agora é novo. Me diz uma coisa, quando você está aí na presença de Deus, de repente você sente que Deus está presente. Nesse momento você se lembra de alguma outra coisa? Tem como, na presença de Deus, pensar em outra coisa? Ficar pensando em problema, em dívidas, em mágoas. Então, não tem como pensar nessas coisas. Naquele momento é só eu e Deus. É um momento glorioso, maravilhoso. Não tem como pensar em outra coisa. Imagine nós no céu e ali na presença de Deus para sempre. Não tem como pensar em outras coisas. Tem gente que pensa, mas será que eu vou me lembrar das pessoas que morreram, que não foram para o céu, meus parentes, às vezes uma esposa, às vezes o esposo, às vezes os filhos. Não, você nunca mais vai pensar nisso. Não tem como na presença de Deus você pensar em tristeza, em angústia, em dor. Não existe isso mais, não tem como. Lembre-se, lá é reino espiritual, eterno. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isaías 61, 3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 65, 19, folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Vamos ver Romanos 8, 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então será uma vida gloriosa, não mais sujeitos ao corpo com seus desejos, suas concupiscências pecaminosas. Nada disso mais existirá. Agora não existe mais pecado, agora é vida eterna com Deus. Não existe mais sofrimento nenhum. Subtópico 3, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades, adoração, Apocalipse 19, 1 a 8, serviço, Apocalipse 22, 3, ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios 13, 12. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustação presentes hoje. Apocalipse 14, 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus 8, 11 e Apocalipse 19, 9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Colossenses 3, 2. Vamos ler Apocalipse 19, 1 a 8. E depois dessas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentados no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha aí no céu, só alegria, louvor, adoração a Deus. Não existe como estar aí e pensar em outras coisas. Não existe como. É só adorar a Deus, é só louvar, é só ver as coisas grandiosas, maravilhosas
ver que tudo foi cumprido conforme a palavra de Deus. Apocalipse 22:3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então veja que ali nós estaremos servindo a Deus. E já prestar uma adoração é um serviço prestado a Deus. Então não existe mais coisas ruins. Não existe ali maldição, dor, pecado, doença, enfermidade. Nada disso não existe mais. Não existe mais morrer. A morte foi vencida, acabou. 1 Coríntios 13:12 diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então veja como eu sou conhecido hoje por Deus. Lá eu conhecerei pessoalmente a Deus. Veja só, conhecerei Jesus Cristo, meu Salvador. Apocalipse 14:13 diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então veja, um descanso no céu não quer dizer que lá nós estaremos cansados, aí temos que descansar. Não, descansar significa que nós deixamos as coisas que nos cansavam antes, nos oprimiam antes, nos entristeciam antes, né? Então aquelas coisas acabou. Descansar significa saiu dessa situação ruim. Agora é tudo bom, tudo maravilhoso. Mateus 8:11 diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E veja que nós poderemos ali estar com todos esses homens que a Bíblia cita aí, que foram justificados pela fé, que estão nos céus. Podemos conversar com eles. Imagine, vamos ouvir aí os testemunhos dessas pessoas pessoalmente ali com eles. Apocalipse 19:9 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Veja, vamos participar das bodas do Cordeiro, né? Havia um casamento, ou seja, agora nós teremos intimidade com o Senhor. Olha lá, a noiva, quando é noiva, não tem intimidade com o noivo, né? Não tem ato sexual e também não mora com o noivo. Pelo menos biblicamente é assim. E no casamento, então, acontece o quê? Agora vai morar um com o outro e agora terá uma intimidade. Então essas bodas do Cordeiro indicam que é um casamento, ou seja, a partir de agora nós temos íntima comunhão com Jesus Cristo e nós moraremos eternamente com Jesus Cristo. Tudo espiritual, é evidente. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então temos que ter essa mente voltada para as coisas espirituais que são eternas, para as coisas do céu, as coisas de cima, e não ficarmos presos às coisas da terra. Então estaremos ali em comunhão uns com os outros, estaremos adorando a Deus, não estaremos ociosos, nem cansados por nada. Nós temos agora um corpo espiritual eterno, não está sujeito mais a cansaço, a dor física, a sofrimento, tristeza, nada disso. Conclusão: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, João 3:12. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente, 1 Coríntios 2:14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus, 1 Coríntios 9:24, 2 Timóteo 4:8. Vamos ler João 3:12, que diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? 1 Coríntios 2:14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então veja que para vivermos nessa vida espiritual, na eternidade, com Jesus Cristo, com Deus, né, na Nova Jerusalém, é preciso nascer de novo, ou seja, é preciso
ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, falando a respeito do sacrifício de Jesus em nosso lugar, morrendo na cruz por nós, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades e maldições. Tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar. O juízo que estava reservado a nós, ele levou sobre ele. Então ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele foi justificado em espírito e ressuscitou. Então, ao crermos nisso, então somos salvos. É preciso, então, saber, pela graça de Deus, que é a graça de Deus, a obra que Jesus realizou por nós, mediante a fé, ou seja, vamos crer na pregação sobre isso. E aí recebemos a promessa do Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo, somos separados agora pelo Espírito Santo, somos introduzidos no corpo de Cristo, batizados no corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, somos agora a igreja. E agora temos o Espírito Santo morando em nós. A partir daí é a busca pelo batismo com o Espírito Santo, e sempre estamos desejosos de morarmos para sempre com Jesus na Nova Jerusalém. É uma vida espiritual, uma vida eterna. Todas essas coisas, o valor que damos a essas coisas espirituais, só é possível para aqueles que são espirituais. Quem não é espiritual não entende essas coisas. Então nós temos uma jornada a seguir rumo ao céu, a morada eterna com Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, creu nesta palavra, nós falamos sobre o Evangelho, que é o Evangelho. Se você crê nisso, você recebe agora a salvação. Você abrindo o coração para Deus agora, entregando sua vida para Deus, o Espírito Santo vem, convence você do pecado, da justiça e do juízo. Então está na hora de você se arrepender, pedir perdão a Deus, e aí então você receberá a salvação. O Espírito Santo vem morar em você agora. Você é totalmente perdoado de todos os seus pecados. E você começa uma vida nova com Deus. Isso então é nascer de novo, começar uma vida nova com Deus a partir de hoje. Vamos orar então. E se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar e você será curado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas, essas almas, Senhor, que se chegam agora a Ti, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo que são pecadores, reconhecendo que mereciam morrer naquela cruz, mereciam o seu juízo sobre eles, mas eles creem que Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem aqui, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar ali na cruz e ressuscitou. Eles creem, Senhor, portanto, estão salvos agora. Dá a eles o Espírito Santo, Senhor. Arabar la cruz te me fare, agrada a cruz te virreme cantor e varbar me pudecer e te lacerei. Oh, como Deus se agrada de você agora, diante dele, chorando, se arrependendo, pedindo perdão. Como Deus agora se agrada tanto que Ele concede agora o Espírito Santo, lhe dá salvação, perdão pelos seus pecados. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Toca nele, Senhor, Jesus. Dá saúde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, envie esse link desse vídeo para outros que você conhece aí dos seus grupos, para que eles também possam aprender juntamente conosco. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos, todo esse material em PDF, PowerPoint, Word, então entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, DDD 99, telefone 991520454. Eu também vou incluir você em um grupo, não é grupo de bate-papo, só eu posto lá. Você vai estar nesse grupo para receber o material toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado, não dirijo igreja, não trabalho secularmente, então preciso da sua ajuda. Envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, não importa. Envie qualquer quantia para nos ajudar. Eu tenho aluguel para pagar, que não é barato, e também alimentação. Então precisamos de ajuda dos irmãos. Envie qualquer quantia. Numa dessas contas que aí estão. Aí tem a Caixa Econômica, tem aí o Bradesco e tem aí o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E meu Pix você vê aí, e aqui é meu CPF, 331-957-816-20. Está aí também o QR Code para você enviar qualquer quantia
que você desejar, que Deus colocar no seu coração. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. Esperamos ter ajudado a todos. Deus abençoe, a paz do Senhor.